Beleza, hoje é dia 19 de fevereiro de 2026, mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2, onde estudamos a linguagem de programação PHP. Chegando para vocês aí a imagem da tela do meu computador. Ok. Bom, então vamos dar uma recapitulada rápida no exemplo que nós vimos na aula passada, lembrando mais uma vez que o nosso guia espiritual é o php.net, que é o site oficial da linguagem de programação PHP. Mostrei para vocês aqui a parte da documentação. E nós entramos aqui nessa parte do manual que tem no nosso idioma em português, certo? Falei para vocês da instalação, que nós não vamos nos preocupar com isso, porque nós já temos, ao utilizar a nossa conta do Data Center, nós já temos todas as configurações prontas e tudo bem configurado e pronto para funcionar. PHP MyAdmin aqui, ó, que a gente usou na disciplina de banco de dados também. Então, nós já temos um ambiente configurado. E, eventualmente, nas disciplinas, acho que do professor Evandro, pode ser que ele mostre para vocês no ambiente Linux a instalação e configuração de PHP com banco de dados. Então, pode ser que vocês vejam alguma coisa a respeito dessa instalação lá. Mas, para a gente, isso não é relevante. Nós vamos partir direto aqui para a referência da linguagem, onde nós vamos aprender as principais funcionalidades dessa linguagem de programação, que é muito, mas muito utilizada no mundo inteiro. E aí, você, sendo um bom profissional nesta linguagem de programação, certamente o mercado de trabalho para você vai ser mais amplo. Lembrando sempre que quando você aprende a desenvolver código, a ser um programador, criar algoritmos, você está habilitado a atuar nessa profissão, seja em que linguagem for. Porque quando você troca de uma linguagem de programação para outra, a adaptação é muito mais fácil. Principalmente se você tiver acesso à documentação oficial daquela outra linguagem que você vai usar, os conceitos são muito similares, muito parecidos, e você não vai ter dificuldade de adaptação. Bom, então, se eu não me falha a memória, nós entramos aqui na sintaxe básica. Eu mostrei para vocês como que funciona, né, a programação PHP. Você, toda vez que for colocar um trecho de algoritmo PHP, você começa com essa tag, né, menor interrogação PHP, e quando terminar o trecho de algoritmo PHP, você encerra com um sinal de interrogação maior. Então, todos os nossos algoritmos PHP que nós formos colocar dentro das nossas páginas do nosso site, nós vamos usar dessa funcionalidade desse código para mostrar para o servidor web quais trechos do nosso código têm algoritmos da linguagem PHP. Nós fizemos aqui, deixa eu ver, hein? Nós falamos um pouquinho de variáveis. Deixa eu abrir aqui o exemplo que nós fizemos na aula passada, que a gente já vai ter uma ideia, né? Gerenciador de arquivos, eu estou no meu usuário prof, cada um tem o seu respectivo usuário aí, né? Então, tem aqui, ó, a pasta LP2, que eu criei para a gente fazer as atividades desse semestre. E o primeiro código que nós fizemos foi esse p1.php, que eu imagino que vocês já fizeram aí na conta de vocês. Foi esse código aqui. Olha, ele abriu aqui abrir em uma nova aba. Olha, ele está abrindo junto agora, mudou, que bonitinho. Esse negócio mudou da semana passada para cá, olha. Deixa eu ver aqui se, então, botão direito, editar. Ó, editar, ele abre aqui. E quando eu faço editar em uma nova aba, olha, ele está colocando isso aqui. Engraçado, né? Está fazendo a mesma coisa. Interessante. Bom, deve ser um bug aqui na minha máquina ou um bug temporário lá no data center, porque
quando eu faço essa opção aqui de editar uma nova aba, ele abriria só o código numa outra aba. Mas, por enquanto, aqui por tudo bem atende. Não tem nenhum problema para a gente, não. Esse foi o exemplo que nós implementamos na aula passada. Eu mostrei para vocês que nós temos um arquivo com a extensão .php, porém, o conteúdo desse arquivo .php, ele é composto de trechos de código HTML, trechos de código PHP. E eu sei diferenciar esses trechos, porque o que eu for escrever de algoritmo PHP, eu vou sempre colocar entre essa tag inicial, menor interrogação PHP, e quando terminar o algoritmo PHP, eu finalizo com interrogação maior. E tudo que estiver aqui dentro, eu obrigatoriamente tenho que respeitar as regras da linguagem de programação PHP, que a gente tem acesso a todas elas aqui. Ó. Ok? Bom, legal. Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. Né? Nós colocamos aqui um trecho de código HTML, fizemos um pequeno algoritmo na linguagem PHP, onde nós definimos duas variáveis. Eu falei para vocês de variável, que toda variável PHP ela começa com sinal de dólar, um nome, né? E aí a minha sugestão para a nomenclatura dessas variáveis aqui no PHP é adotar a mesma nomenclatura que a gente usou lá da programação Java do semestre passado. Aquele padrão de nomenclatura que nós falamos na disciplina de linguagem de programação 1, onde nós estudamos Java, é um padrão altamente usado pelos desenvolvedores, não só na linguagem Java. Vale a pena a gente também usar essas mesmas regras, né, aqui na linguagem de programação PHP. Bom, então nós criamos essas duas variáveis, depois nós vimos aqui, ó, que nós podemos usar o echo e o print para enviar informações para o browser do internauta. Deixa eu abrir aqui, então. Deixa eu fechar um pouco de coisa que eu fui abrindo aqui, fui abrindo um monte de página. Deixa eu abrir aqui, então, prof. lp2 p1.php. Então, está aqui o resultado daquela página. Eu mostrei para vocês também que se eu mandar exibir o código-fonte dessa página, eu só tenho acesso às informações HTML, ou né, HTML, JavaScript, CSS, né? O algoritmo PHP ele não aparece para o internauta, diferentemente do algoritmo JavaScript, que nós estudamos já também. Então, o que nós entendemos com isso é que quando eu tenho um trecho de algoritmo PHP, esse trecho de algoritmo é processado lá no servidor, lá no data center, e só é enviado para o browser do internauta aquilo que a gente manda com echo ou com print. E aí a gente sempre lembra que quando eu vou mandar um echo ou um print dentro do meu código PHP, eu estou conversando com um browser. Se eu estou conversando com um browser, é interessante ter instruções HTML junto para uma boa formatação dessa informação. Pode ser que mais à frente a gente estude outras formas de programação, onde a gente coloque essas informações das variáveis dentro de identificadores específicos do HTML, usando o conceito, deixa eu lembrar o conceito, MVC, Model View Controller. Tá, mas por enquanto vamos fazer os nossos primeiros exemplos em PHP e mais para frente a gente vai testar outras possibilidades, tá? Bom, então aqui, ó, eu acho que já dá para vocês entenderem que esse exemplo da aula passada, que um arquivo .php lá no servidor, na internet, ele vai ser processado, todos os algoritmos de PHP que a gente tiver dentro do arquivo são processados pelo servidor, repassando essa informação para o compilador PHP processar, e depois o servidor junta todo o resultado e manda para o internauta, e lá no internauta ele vai ter a informação do jeito que a gente quis enviar para ele. Bom, então já no P2 hoje, eu quero mostrar para vocês um exemplo. Esse arquivo aqui ficou incompleto, hein, gente? Não, ficou não.
embaixo. Essa parte aqui que finaliza, né, o HTML. O que eu quero já fazer com vocês hoje é montar um exemplo de uma página PHP que receba uma informação do internauta, faça o processamento e depois devolva uma informação para o internauta. Ok? Então, eu vou aproveitar esse exemplo aqui para fazer... Vou copiar isso aqui, vou criar o P2. Deixa eu salvar isso aqui, só para... Vamos voltar para cá. Então, vou criar um novo arquivo, que vai ser o p2.php. A partir da aula de hoje, gente, muito provavelmente, além do arquivo que eu fizer de exemplo para que vocês possam ver e entender um conceito, eu vou deixar também um exercíciozinho para que vocês façam, tá? Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o P2, e como atividade, vocês vão fazer o P2 e o P2E, que vai ser um exercício que eu vou passar para vocês, tá? Então, deixa eu editar esse P2 aqui. Não adianta nem pôr uma nova aba, que ele está fazendo na mesma, né? Ó, então, eu vou pôr aqui, ó, aula 2 PHP, aprender PHP, vou pôr aqui como título, PHP, recebendo dados do internauta. Tá. Aí, por enquanto, eu vou apagar todo o meu código PHP. A minha página 2, salvei. Deixa eu já entrar nela aqui para ver. P2. P2.php. Então, aí, ó. Recebendo dados do internauta. Ok? Essa tag HTML aqui. Bom, aí a gente começa agora a juntar tudo que vocês já estudaram em disciplinas anteriores. Então, quando vocês estudaram HTML, que eu vou até pegar aqui, ó. Quando vocês estudaram HTML, lá na parte dos formulários, vocês aprenderam a criar um formulário, que é onde o internauta pode te passar informações. Aqui a gente tem um exemplo de um formulário, ó. Ok? Eu vou copiar esse exemplo aqui. Vou levar lá para o nosso código. E aí, esse formulário vai ficar aqui, ó. Ele é um formulário HTML. Bom, depois eu vou colocar aqui para onde os dados preenchidos pelo internauta devem ser enviados, tá? Bom, isso aqui vocês já estudaram, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pedir para o internauta, dentro daquele exemplo anterior, eu vou pedir para ele digitar qual que é o salário dele. Então, vamos colocar qual que é o seu salário. Então, aqui nós vamos ter um campo que se chama... Vou colocar um i-salário. I-salário seria o input i-salário. Então, o ID é i-salário e o name também vai ser i-salário e o valor não vai ter valor. E o tipo number, né? Nós estamos falando de um número. Então, até aqui não tem novidade, é a parte do HTML que vocês já estudaram no semestre passado. Além do salário, eu vou perguntar para ele qual que é o percentual do INSS que ele paga. Então, quanto de INSS? Qual o percentual? E aí, para aparecer o percentual, eu vou colocar aqui, ó, o sinal de percent. Vou tirar, tem muito BR aqui. Vou tirar esse aqui também e vou tirar esse aqui, para ficar um na frente do outro. Então, vai ser INSS
vai ser o nome desse campo. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. E esse aqui também vai ser um campo numérico. Beleza. Então vamos salvar isso aqui, vamos ver como é que está ficando nossa página. Tá, beleza. Então eu tenho dois campos, um campo para ele falar qual que é o salário dele e um campo para ele falar qual o percentual que ele paga de INSS sobre esse salário. E aí, em vez de submit, nós vamos colocar aqui, ó, calcular. No botão, o botão do tipo submit, que é um botão que envia os dados, vai aparecer escrito calcular. Eu vou mudar isso aqui, ó. Eu vou colocar, em vez de BR, eu vou colocar parágrafo. Porque o parágrafo, ele vai deixar visualmente mais bonitinho a nossa... Então, nesse label, eu começo um parágrafo e aqui no final eu termino esse parágrafo. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos ver se assim vai ficar mais bonitinho. Atualizando. Uai, mudou. Ah, agora ficou melhorzinho. Deu uma separação, tá vendo? Então, eu tenho o salário e tenho o INSS. Qual que é a lógica que eu quero implementar? Eu quero que o internauta me fale qual que é o salário dele, 5 mil, e quantos por cento ele paga de INSS, 12%, por exemplo. E aí, quando eu clicar no calcular, eu quero que essa informação seja enviada para o meu algoritmo PHP. Aqui eu faço os cálculos e mostro os valores para ele. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que entender é quando o internauta clicar no botão calcular, que é um input do tipo submit, o que o browser do internauta faz? Ele pega as informações digitadas no campo e salário, no campo e INSS, e manda para o código que tiver aqui no Action. Então, aqui no Action, eu vou falar para ele enviar esses dados para o próprio P2.php. Então, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Estou no Google. Vou fazer uma busca no Google. UFTM. Ó, fiz uma busca no Google procurando por UFTM. O que eu quero que vocês percebam é aqui na URL do resultado da pesquisa, vocês vão perceber que tem google.com search interrogação que igual ao UFTM. Então, esse que igual ao UFTM significa que quando eu digitei a informação num campo da página do Google e cliquei no Enter, aquilo que eu digitei na minha pesquisa foi enviado na própria URL para o motor de busca do Google. Ele mandou uma série de outras informações aqui, ó. E essas informações, elas são separadas por esse símbolo aqui, ó, que é o e-comercial, né? É uma informação que é SCA, ESV 5D, lá. Aqui tem outra informação, SXSR igual a isso aqui. Ou seja, o Google na pesquisa, ele manda um monte de coisa, ó, search. Ó, cada vez que tem esse e-comercial, ele está separando uma variável que foi enviado para a busca. Apesar de eu ter pedido só o FTM, ele botou o FTM aqui, que é o que eu quero pesquisar, mas ele tem uma série de outras informações que ele põe aqui, que é tudo controle dele, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque quando eu fizer o meu action nesse formulário e falar para o browser do internauta, mandar esses dados digitados para o próprio p2.php, vocês vão perceber que essas informações aqui também serão enviadas na URL. Então, vamos fazer o teste. Ó. Vou salvar, vou voltar aqui na minha página, P2,
e vou digitar. O salário é 9.999 e o percentual é 88%. Quando eu clicar no botão calcular, eu quero que vocês percebam que aqui, ó, na URL, quando eu cliquei no botão calcular, o que o browser do internauta fez? Chamou a página p2.php, que é o que nós colocamos aqui no action p2.php. O que ele fez? Chamou a página p2.php, botou uma interrogação, e depois dessa interrogação, ele começou a colocar as variáveis e os valores. Então, olha só o que ele fez. I salário igual 9.999, o E comercial separando essa variável do INSS igual 88. Isso aqui é o que a gente chama de método get. Deixa eu ver se aqui no action... Deixa eu ver se aqui no input type submit... Deixa eu ver se aqui no submit, no action. Aqui no action... Aqui nesse... Ele não fala. Não fala, mas eu explico para vocês. Não tem problema não. Então, olha só. O que vocês precisam entender? Quando eu faço um formulário HTML que tem um input do tipo submit, significa que esse formulário vai ser submetido a um script ou a algum algoritmo lá do meu site. Eu especifico esse algoritmo e essa página que vai receber os dados aqui no action. E aí, se eu não especificar nada, o browser do internauta vai entender que ele pode mandar o conteúdo desses inputs do meu formulário através da URL. A URL é essa daqui, por isso que as variáveis apareceram aqui. Eu tenho a possibilidade, e eu gosto mais de usar assim, de usar um método diferente para o envio dessas variáveis. Eu gosto de usar o método post. O que eu quero dizer com esse método post? Que o método de envio desses campos, do tipo input do meu formulário, não devem aparecer na URL. Por que eu gosto de fazer assim? Porque imagina você fazendo um cadastro onde você digita a sua senha, e aí o seu campo senha vai aparecer aqui com a senha, sendo enviada para o algoritmo lá do outro lado. Então eu sempre gosto de usar o método post. E vocês vão entender a diferença agora. Aqui, ó, quando eu falo no método post, salvei, vou carregar minha página de novo. Pronto, ó, carreguei a página de novo. Se eu mandar exibir o código-fonte da página agora, no meu formulário HTML, eu estou falando para o browser do internauta enviar o que o internauta preencheu nos meus inputs através do método post. Isso significa que não mais aparecerá na URL. Então, o salário agora é 8.888 e 33% de INSS. Quando eu clicar no botão calcular, percebam que os dados foram enviados, mas enviados sem aparecer na URL. Então, esse método, ele é mais, eu considero ele mais seguro do que o outro, que é o outro chamado de método GET. Mas a gente nem usa porque ele costuma ser o padrão. Bom, então, retomando. Beleza, então, agora eu já sei que esse meu arquivo p2.php, ele pode, em determinado momento, receber as informações enviadas por esse formulário. Bom, aí, como é que eu faço? Porque quando o cara entra na página aqui a primeira vez, ó, ele entrou, carregou a página. Então, carregou a página a primeira vez, agora que apareceu o formulário para o internauta. Então, ele não mandou nada ainda. Chegou a página, ele ainda vai preencher para depois mandar novamente para a mesma página. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta aqui, o seguinte, ó. Eu vou fazer uma pergunta no PHP, que é perguntar o seguinte. Se existe... Aí tem
Eu vou colocar aqui, mas depois eu vou procurar lá no manual para mostrar para vocês. Jesus, eu vou pôr aqui. Calma que eu já vou explicar e já vou mostrar. Vamos lá para o nosso Todo-Poderoso. Vou pegar esse cara aqui, colocar no manual para me mostrar para vocês o que significa isso. O que é isso? Oxe. O que é essa variável, né? $_request. Aqui tem informações dele, essas informações são importantes, hein? Quando é que esse recurso foi implementado nessa linguagem de programação? Todas as consultas que você fizer no manual, essa informação é importante. Lembra que nós falamos na aula passada que nós estamos desenvolvendo na versão 8 do PHP? Então, esse recurso que eu vou usar aqui, ele é compatível com a versão que eu estou usando. Esse $_request foi implementado na versão 4. Ó, então, ele funciona só a partir da versão 4 maior ou igual a 4.1.0 do PHP. Então, se eu tivesse feito um código, se eu tiver um sistema PHP desenvolvido na versão 3, ou rodando no compilador na versão 3, eu não posso usar esse request, porque esse compilador ainda não conhecia esse recurso, tá? Tá, mas isso aqui é o quê? São variáveis de requisição HTTP. O que é essa requisição? Essa requisição é quando o browser do internauta envia dados através de um método, seja esse método POST ou método GET. Eu poderia usar um $get, um $post, e tem até um $cookie aqui, ó. Eu prefiro usar o request. Por quê? Com o request, eu capturo a informação enviada pelo formulário do internauta, esteja o formulário com get ou post. Aqui nós estamos usando o método post. Mas se fosse o método get, eu também conseguiria capturar essa informação através do request. Se eu usar apenas o $post, eu não consigo capturar uma informação enviada pelo método get, que é aquele anterior que eu mostrei para vocês, tá? Então, por isso que eu gosto de usar o request, porque com ele eu consigo pegar essa informação, seja ela enviada por get ou por push. Outra coisa importante, essa variável $request, ela é um array. Ela é um array associativo que, por padrão, contém as informações enviadas por um formulário HTML, seja por get ou push. É uma variável superglobal. E aí, a gente tem que aprender o seguinte: se ela é um array, significa que ela tem índices. Ok? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Eu vou mostrar para vocês um outro recurso aqui para mim do PHP, que é o printr. Eu acho que é esse cara aqui. Esse printr me permite mostrar uma variável complexa do PHP, como, por exemplo, um array, tá? Então, eu vou perguntar o seguinte aqui, ó. Se existe, eu vou dar um printr nele, tá? Eu nem vou colocar índice nenhum, só para que vocês aprendam primeiro o que é esse printr. O que tem dentro desse request, tá? Então, estou fazendo um printr. Vou fazer o seguinte, vou colocar uma hr aqui, ó. Esse hr aqui é só uma linha que separa na página. Só para a gente ver depois o conteúdo disso aqui, tá? Então, o que eu estou perguntando dentro do meu algoritmo PHP? Ó, se existe um $request, é porque o internauta clicou no botão calcular. Vou salvar isso aqui, vou voltar aqui para a minha página, vou dar uma atualizada. Opa, tem um erro. Lembra que eu mostrei para vocês como é que olha esse erro? Então, vamos lá olhar esse erro. Eu volto no painel. Eu já sei onde está, né? A gente só tem uma linha de algoritmo. Então, não tem onde está, né? Só pode estar lá naquela linha do printr. Vamos ver aqui as últimas 5 linhas. Deixa eu dar um RAW aqui. Olha lá, ó, erro de sintaxe.
é na variável $request na linha 20. Óbvio, né? Só tinha isso no nosso algoritmo, não tinha mais nada. É aqui, na linha 20. Ele não está entendendo esse print R. Então, na realidade, não é print R, gente. Deixa eu constar no manual aqui. Eu acho que eu... Ah, ele está fazendo... Ah, é porque tem um parênteses, ó. Eu não pus parênteses, tá vendo? Então é print R, abre parênteses, fecha parênteses. Salvou. Vamos atualizar aqui minha página. Beleza. Então aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou entrar na página de novo, tá? Vai. Entrando na página, tá aparecendo esse array aí. Tá, não, faz sentido, tá? É porque mesmo eu entrando na página sem ter digitado o formulário, deixa eu ver de novo aqui. Ele aparece. Ele aparece por quê? Porque o request existe, apesar de não ter nada dentro dele, ó. Ok? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, se eu digitar um salário de 5.555 com o INS de 22, quando eu mandar calcular, o que eu quero que vocês vejam é aquilo lá, ó. Percebe que chegou dentro do meu request, chegou um índice e salário com valor 555. Chegou uma posição do meu array INSS com valor 22. O que vocês estão entendendo com isso? Vocês estão entendendo que esse request, ele é um array. Os índices desse array correspondem ao que você colocou como name lá do formulário. Então, ó, no formulário eu tenho um name, tá vendo? E se eu pegar até esse input aqui, ó, e colocar um name nele, vou colocar aqui, ó, vai doidão. Coloquei um name no meu input submit, tá? Vou entrar na página de novo. O array está vazio. Vou digitar aqui 7777 com 33 de INSS. Calcular. Olha lá, ó. Agora eu tenho um outro índice que é o vai doidão com valor calcular. O que eu quero que vocês entendam com isso, gente? Quando eu tiver um form HTML, todos os inputs que estiverem definidos dentro desse form com um name, todo input dentro do form que tenha um name, esse name vira um índice do meu array request e para acessar o valor que o internauta preencheu, eu uso esse índice. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso significa dizer, então, que se existe o request, bom, agora eu só vou entrar aqui dentro do meu if se existir um request específico. Se existe um request com índice e salário, agora eu estou sendo mais específico. Eu estou falando assim, ó, essa minha página p2.php está recebendo o request com um índice e salário? Se isso aqui for verdadeiro, significa que o internauta clicou no botão enviar para que todos esses inputs fossem enviados para o nosso p2.php. O action. Todos os inputs foram enviados para o action. Então, se isso existe, o que eu vou fazer? Eu vou mandar mostrar. Como é que eu faço isso? Print. Vou colocar aqui um, sei lá, um H3, vai. H3, ponto, barra H3, fecha, ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar aqui, ó, salário de tanto. Qual que é o salário do cara? É o que foi digitado lá no salário. Ah, tá faltando um parênteses aqui. Ó. Tá, então aqui eu estou pondo a variável. Ó. Olha o que eu construí aqui. Eu dei um print. O que vai ser mostrado? Vai ser mostrado o que está entre aspas. O ponto concatena com o conteúdo da variável request e salário.
Eu já sei que dentro do request vai vir um índice e salário, e lá dentro tem o que o internauta digitou no input e salário. Eu vou pegar o que ele digitou aqui dentro. Ó. Depois eu vou copiar isso aqui, porque eu vou colocar o outro. Além do salário, eu vou colocar aqui ó, que o INSS que ele digitou foi... Quanto que ele digitou de INSS? Eu vou mostrar. Vou mostrar quanto que ele digitou de salário, quanto que ele digitou de INSS. Agora eu vou calcular. Calcular aqui. Deixa eu colocar aqui. Mais 2, tá. Então, eu vou colocar aqui, ó. O INSS vai ter um valor de... Aí nós temos que calcular, né? Vamos colocar entre parênteses o nosso cálculo matemático para isso, que é o que ele tem de salário vezes o percentual que ele colocou de INSS dividido por 100. Então, essa aqui é a minha fórmula matemática para calcular o percentual. Se ele falou que é 20%, é o salário vezes 20 dividido por 100. Posso colocar isso numa variável também. Talvez fique até mais fácil. Porque eu vou precisar disso de mais uma vez. Então, vou criar uma variável em PHP que é dólar, valor, INSS. É igual essa expressão matemática. Vou criar outra variável que vai ser salário líquido. Salário líquido corresponde ao que é o salário dele menos o que é o valor do INSS, que desconta dele. Pronto. Então, eu tenho aqui duas expressões matemáticas, que é, eu calculo aqui quanto é que dá esse percentual de valor. Se ele ganha R$100 e é 20% de INSS, então o INSS é 100 vezes 20 dividido por 100. O salário líquido é o 100 menos os 20 que ele paga de INSS, que teria que dar 80, que é o valor líquido, certo? Então aqui eu vou mostrar agora o valor calculado do INSS aqui para o internauta. Então eu vou mostrar aqui, ó, de INSS, tantos reais. E aqui o seu salário líquido vai ser... Aí nós vamos colocar... Eu vou colocar um espaçozinho aqui depois do dólar para não ficar grudado. E aí o salário líquido... Eu vou colocar aqui. Então, recapitulando, o que esse algoritmo meu faz? Simples. Se o internauta clicou no botão calcular, que é o submit, mostra quanto ele digitou no salário. Aí eu já não gostei de ter quebrado de linha. Valor digitado no salário. Valor digitado no INSS. Cálculo do valor do INSS. Cálculo do INSS. Cálculo do salário líquido. Mostra o valor do INSS. Mostra o valor do salário líquido. Mostra o líquido, o valor líquido. Ok? Então agora, vou salvar esse negócio aqui, ó, e o nosso algoritmo agora vai ficar mais interessante. Deixa eu apagar um pouco aqui, que eu gosto de ver a página toda. Sempre quando a gente consegue ver o código inteiro, é bom, né? Que dá. Vamos salvar.
Vamos atualizar aqui agora. Vou entrar na página novamente. Pronto. Veja que ele não mostra mais agora aquele array vazio. Por quê que ele não mostra mais? Porque ele só vai entrar nesse if aqui, ó, quando existir o salário, a posição e salário do request. Então, uma página carregada com o request vazio, eu não fico mostrando mais nada. Eu não entro nessa condição. Então, isso aqui é como se eu perguntasse assim, ó, no meu algoritmo. Se o internauta clicou no botão calcular, ou se ele clicou no input submit do form, automaticamente todos os inputs foram enviados para o action pelo método post. Fazendo a tradução, gente, eu acho que até foi legal essa explicação. Ó. Esse if, perguntando se existe o request e salário, o salário está aqui, ó, dentro desse form. Então, esse if eu estou perguntando o seguinte, é praticamente perguntando se o internauta clicou nesse input do tipo submit, enviando todos os inputs do formulário para o action p2.php pelo método post, ok? Então é isso que aconteceu aqui. Aí eu vou falar assim, ó, um salário de R$ 8.500, se eu tiver um INSS de 10%, quando eu clicar no botão calcular, o que ele mostra? Ele mostra que o salário é 8.500, que foi o que a gente pediu aqui, ó. Depois ele mostra que o INSS é 10. Ah, vamos botar o porcento? Vamos fazer de novo, tá? Aqui, ó, o INSS, eu vou pôr um percent aqui, ó, para aparecer lá, tá? Vou salvar e vou até repetir aqui de novo, ó. O salário agora mudou, vai ser 9.600. O INSS vai ser 20%. Manda calcular. Então, olha lá, ó. O salário é 9.600. Ah, podia ter posto o R dólar também aqui, né? O INSS é 20%, isso significa que o valor do INSS é 1.920 e o salário líquido dá 7.680. Vou melhorar isso aqui também, vou pôr aqui no salário o nosso R dólar, para na hora que ele mostrar o salário, ele mostrar assim. Então vamos lá de novo, o salário agora é R$2.000 com 6% de INSS. Manda calcular, o salário é R$2.000, o INSS é 6%, dá R$120 de INSS e um salário líquido de 1.880. Ok? Tranquilo? Ah, eu acho que até tem, se a gente quiser. Deixa eu olhar aqui. Tem um format aqui. Number format, ó. Vamos ver exemplos dessa formatação de números. Como é que eu uso ele? Eu tenho a notação padrão, tenho a notação, aqui está falando que é francesa, americana, que o ponto é o separador, quantidade de casas decimais. Eu vou copiar isso aqui, ó. Eu não sei o que é esse PHP-EOL aqui, não. Ah, vou copiar. Não, vou copiar esse aqui, gostei mais desse aqui, ó. Formatação de um número, tá? Então vamos fazer uma formatação para a gente mostrar esse número melhor. Então aqui na hora que eu for mostrar o salário, eu vou, essa informação aqui, que é essa variável, eu vou colocar ela dentro de uma formatação. A formatação é essa aqui, então o número é esse request aqui. Então eu vou formatar um número, que é esse que está dentro do meu request, com duas casas decimais. O separador de milhar é o ponto e de vírgula, casas decimais é a vírgula. Eu acho que é isso assim que funciona isso aqui, tá? Então eu vou copiar esse cara aqui e vou colocar aqui, ó. Aí eu vou mudar meus comentários aqui para ficar mais bonitinho, tá? Para facilitar, eu vou pegar esse comentário e vou colocar na linha de cima. Vou colocar assim, que aí eu não estresso, que eu tenho toque.
Beleza, eu vou fazer a mesma coisa com o percentual do INSS agora. Ó. O percentual do INSS, eu vou formatar ele colocando o percentual com 2 casas decimais? Não, não precisa de casas decimais. Então, deixa eu ver como é que eu vou pôr aqui. Depois a gente ajusta se não ficar legal. Vou colocar ele com 0 casas decimais e normalmente também com o ponto e a vírgula, tá? Vou formatar também aqui, ó, o valor do INSS. Aí esse é o padrão aqui, ó. Formatar. Formatar. Ah, deixa eu tirar isso daqui, colocar isso para cá. Vou tirar esse daqui, colocar para cá. E vou formatar também. Ah, já coloquei ele, falta finalizar, né? Tá, é esse aqui. Então, vamos aqui e aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Se eu esquecer também vai dar erro, né? Aqui parece que está certo, aqui também parece que está certo. Vamos salvar e testar, porque a gente vai ter certeza. Então, vamos lá. Um salário de 24.860 com 18% de INSS. Calcular. Ele formatou o contrário. Ó. A vírgula ficou como separador de milhar. Tá vendo? Então, deixa eu corrigir isso aqui. É o contrário. Então, aqui é a vírgula e aqui é o ponto. Aqui é a vírgula, aqui é o ponto. Aqui é a vírgula, aqui é o ponto. Aqui, o primeiro é o separador de decimal e o segundo é o separador de milhar, né? Salvar. Então, vamos de novo. 18.750 de salário com 14% de INSS. Calcular. Agora ficou bonitinho. O separador decimal é a vírgula, o da milhar é o ponto. Aí o INSS eu pus com 2 casas decimais aqui. Eu deixei com 2 casas decimais. Hein? Vou tirar. Vou pôr 0 casas decimais. Vamos fazer de novo. Então, salário de 32.680 com 23% de INSS. Calcular. Então, o salário é 32.680, 23% de INSS, dá um INSS de 7.516,40 e um salário líquido de 25.163,60. Ok? Bom, então esse é um primeiro exemplo onde a gente consegue interação entre internauta e o seu algoritmo PHP. Ok? Como é que essa interação se dá? Essa interação se dá através de um formulário HTML que você disponibiliza para o internauta, e nesse formulário você vai colocar os inputs com os dados que você quer solicitar desse internauta, e a partir das informações que ele enviar, você pergunta aqui, ele enviou as informações? Enviou. Então você desenvolve aqui o algoritmo para fazer o que foi proposto no problema, que é fazer os cálculos e devolver e mostrar as informações para o internauta. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou encerrar aqui e vou disponibilizar para vocês copiarem esse código. Vocês querem fazer um print já? Faz um print aí para copiar esse código. Da linha 1 até a linha 23. Faz o print. Guarda isso aí, que daqui a um pouquinho eu vou rolar a tela para baixo para vocês fazerem o print do restante. Copiaram esse primeiro pedaço? Então, o restante do código está aí até a página 33, que é o final do nosso código. Eu acho que no teclado, não sei se vocês já usaram, Ctrl Shift S, deixa eu ver se é. Ctrl Shift S. Não, não. É Windows Shift S. Windows Shift S, você pode selecionar e fazer um print. Segura a tecla Windows, o Shift e pressiona o S uma vez, você consegue fazer um print de um pedaço da tela. Bom, beleza. Então, o que a gente está combinado hoje?
Para a atividade de hoje, vocês vão fazer esse p2.php, ok? E aí, vocês vão acessar também um arquivo que eu vou disponibilizar aqui no mesmo lugar para vocês. Deixa eu até mostrar para vocês onde é que vai estar, porque eu mando depois no grupo dos veteranos também essa informação, tá? Mas o que eu vou fazer? Aqui dentro dessa mesma pasta, eu vou criar um arquivo p2.pdf. E aí vocês vão poder acessar ele do mesmo jeito aqui, ó. Só que em vez de p2.php, vocês vão pôr p2.pdf, vai abrir um PDF com uma tarefinha para vocês fazerem. Vai ser um exercíciozinho parecido com esse que eu fiz aqui com vocês. Esse atividade que eu fiz com vocês é uma atividade onde o internauta me passa salário e INSS e quando ele me manda o salário e o INSS, eu mostro para ele qual o salário que ele digitou, mostro qual o percentual de INSS que ele informou, faço os cálculos e depois mostro para ele quanto deu de INSS, quanto deu o salário líquido, ok? Então, eu vou lá para a minha sala e são 15 para as 3. Até no máximo 3h15, 3h20, eu já vou disponibilizar esse PDF para que vocês possam fazer aí as atividades de hoje, ok? Alguma dúvida? Beleza, então a gente encerra aqui.